O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 417. História do leproso Zacarias. A conversão do publicano Zaqueu. Valtorta descreve a visão maravilhosa do dia 17 de julho de 1944. Vejo uma grande praça, que parece uma feira, à sombra de palmeiras e de outras árvores mais baixas e frondosas. As palmeiras nascem aqui e ali, e com o vulto ondulante de suas folhas faz ouvir o seu frufru, enquanto por elas um vento passa soprando lá em cima, levantando um poeirão avermelhado, como se estivesse vindo de um deserto, ou pelo menos de lugares não cultivados, de terra vermelha. As outras árvores, por sua vez, formam uma longa série de pórticos aos lados da praça, uns pórticos sombreados, onde por baixo deles foram abrigar-se vendedores e compradores em uma algazarra inquieta e barulhenta. Em um canto da praça, justamente no ponto em que a rua principal desemboca, funciona um posto fiscal rudimentar. Nele há balanças e medidas, e um banco no qual está sentado um homenzinho que vigia, que observa e faz os recebimentos, e com o qual todos conversam como se ele fosse um homem muito conhecido de todos. Eu sei que é Zaqueu, o fiscal, porque muitos o estão chamando por esse nome. E esses são os forasteiros, enquanto outros o fazem para pagar as suas taxas. Muitos estão admirados com a preocupação em que ele está. De fato, o homem parece estar distraído e absorto em seus pensamentos. Está respondendo por monossílabos e às vezes por acenos. Isso causa admiração a muitos, pois todos sabem que Zaqueu foi sempre muito falador. Alguns lhe perguntam se ele está sentindo-se mal ou se está com algum parente enfermo, mas ele diz que não. Só em 2 casos é que ele se mostrou vivamente interessado. E quando fez perguntas a 2 de Jerusalém que estavam falando do Nazareno e contando os milagres e a pregação dele. Aí então é que Zaqueu fez muitas perguntas. Ele é bom mesmo, como dizem? E suas palavras correspondem aos fatos? A misericórdia que ele prega, ele a põe em prática realmente? E para com todos, até para com os publicanos, é verdade que ele não rejeita ninguém. E ele fica escutando, pensando e suspira uma segunda vez. Foi quando alguém lhe mostrou um homem barbudo que ia passando com seu burrinho carregado de trastes. Estás vendo, Zaqueu? Ele é Zacarias, o leproso. Fazia 10 anos que ele vivia num sepulcro. Agora ele está curado e vive comprando de novo a mobília para sua casa, que foi esvaziada pela lei, quando ele e os seus foram declarados leprosos. Chamai-o. Zacarias, vem! Eras leproso? Eu era. E comigo minha mulher e meus 2 filhos. A doença tomou conta da mulher em primeiro lugar e nós não percebemos isso logo. Os meninos pegaram a lepra dormindo junto com a mamãe. E eu, ao aproximar-me de minha mulher, todos estavam tão leprosos. Quando perceberam isso, mandaram-nos para fora do povoado. Teriam podido deixar-nos na casa. Ela era a última, na ponta da rua. Nós não teríamos aborrecido a ninguém. Eu já tinha feito crescer a sebe alta, bem alta, para que não pudéssemos ser vistos. Aquilo já era um sepulcro. Mas era a nossa casa. Eles nos mandaram embora, fora, fora, nenhum povoado nos queria. É justo, pois sem o nosso, não, nem o nosso nos tinha querido. Nós nos alojamos perto de Jerusalém, em um sepulcro vazio. Lá estão muito infelizes, mas os meninos com o frio da caverna morreram. A doença, o frio e a fome bem depressa os mataram. Eram 2 filhos homens. Eram muito bonitos antes de contraírem a doença. Morenos como 2 amoras de agosto, cabelos cacheados, cheios de vivacidade. Eles se viam transformados em 2 esqueletos cobertos de chagas.
Não tinham mais cabelo, seus olhos estavam fechados pelas crostas, seus pezinhos e suas mãos iam caindo como umas escamas brancas. Foram se esfarelando à frente de meus olhos os meus dois filhinhos. Já não tinham mais nem aparência humana. Naquela manhã em que eles morreram, com poucas horas entre a morte de um e do outro, eu os sepultei ouvindo os gritos da mãe por baixo de uma camada rasa de muitas pedras, como se fossem as carniças de dois animais. Depois de alguns meses, morreu também a mãe e eu fiquei sozinho. Eu estava esperando morrer e não teria tido nenhuma cova cavada pelas mãos de outros. Já estava quase cego, quando certo dia passou por lá o Nazareno. Do meu sepulcro eu gritei: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Um mendigo me havia contado, um que não tinha tido medo de chegar a mim para levar-me o seu pão, porque ele tinha sido curado de sua cegueira, a invocar o Nazareno com aquelas palavras. E ele dizia: Ele não somente me deu a vista aos olhos, mas também a da alma. Eu vi que ele é o Filho de Deus e vejo todas as pessoas como ele manda. É por isso que eu não te evito, meu irmão, mas te trago pão e fé. Vai ao Cristo, para que haja mais um que o bendiga. Andar eu não podia, meus pés chagados até os ossos não me deixavam caminhar, e além disso eu teria sido feito alvo de pedradas se fosse visto por alguém. Fiquei atento à passagem dele por ali, passava muitas vezes para ir a Jerusalém. Um dia eu vi, como me era possível ver, uma poeirada no caminho, uma multidão, e ouvi uns gritos. Eu fui me arrastando por cima da colina onde estavam as grutas sepulcrais, quando me pareceu que eu estava vendo uma cabeça loira que se mostrava descoberta no meio das outras cobertas por mantas. Aí eu gritei. Gritei com força, com toda a voz que eu tinha ainda. Gritei 3 vezes até meu grito chegou a ele. Ele virou-se e parou. Depois andou para a frente sozinho. Foi parar justamente no ponto em que eu estava e olhou para mim. Era bonito, bom, com aqueles dois olhos, aquela voz e aquele sorriso. Ele disse: Que queres que eu te faça? E eu disse: Quero ficar limpo. Crês que tu possa, crês que tu que eu possa te limpar? Por quê? Ele perguntou. Porque tu és o filho de Deus, eu respondi. Crês nisto? Eu creio, respondi. Eu vejo o Altíssimo brilhando com sua glória sobre tua cabeça, filho de Deus. Tem piedade de mim. E ele então estendeu uma mão com um rosto e tinha o clarão de um fogo. Seus olhos pareciam dois sóis azuis. E ele disse: Eu quero, fica limpo, e me abençoou com seu sorriso. Ai, que sorriso! Eu percebi que uma força penetrava em mim. Parecia uma espada de fogo que me penetrava procurando o coração e que corria pelas veias. Meu coração, que estava tão doente, tornou-se como ele, né? Era aos 20 anos. O sangue estava gelado nas veias, ficou quente e se pôs a circular velozmente. Não senti mais dor nem fraqueza, mas uma alegria, que alegria! Ele continuou a olhar para mim, com seu sorriso me tornava feliz. Depois ele disse: Vai mostrar-te aos sacerdotes, a tua fé te salvou. Foi então que eu percebi que estava curado e olhei para minhas mãos e minhas pernas, não havia nenhuma chaga mais. Onde antes eram os ossos que estavam descobertos, havia carne rosada e tenra, novinha. Fui correndo para um rio, a fim de olhar meu rosto. Também o rosto estava limpo. Eu estava limpo depois de ter sido durante 10 anos um ser asqueroso. Ai, por que é que não passou antes? Nos anos em que estavam vivos minha mulher e meus filhinhos, ele nos teria curado todos. Agora, estás vendo? Estou fazendo compras para minha casa, mas estou sozinho. Tu não mais o viste? Não, mas eu sei que ele está por estes lados. Eu vim para cá de propósito. Eu gostaria de bendizê-lo de novo, de ser abençoado para ter força em minha solidão. Zaqueu inclina a cabeça e fica calado, e o grupo se dissolve. O tempo passa. A hora de forte calor, a feira está terminando. O fiscal, com a cabeça apoiada em uma das mãos, está pensando, sentado em seu banco. Lá vem o Nazareno! Gritam uns meninos, mostrando a estrada mestra. Mulheres, homens doentes e mendigos se apressam para correrem ao encontro dele. Logo a praça fica vazia. Somente os burrinhos e os camelos, amarrados a umas palmeiras, ficam em seus lugares e Zaqueu em seu banco. Mas depois se levanta em pé e sobe sobre o banco. Não vê ainda nada, porque muitos andaram arrancando ramos e os agitam para manifestar sua alegria. E Jesus aparece, inclinado sobre os doentes,
Então Zaqueu tira o seu hábito, e ficando somente com sua túnica curta, sobe a uma das árvores. Ele vai subindo com dificuldade, pois o tronco é grosso e liso. Suas pernas são curtas e seus braços também curtos. Não dão para ele agarrar-se bem. Mas ele prossegue e consegue pôr-se a cavalo sobre dois galhos que formam uma espécie de passadiço. Suas pernas ficam penduradas por baixo daquele palanque, e ele, da cintura para cima, se pendura, como alguém que se coloca ao lado de uma janela e fica olhando. A multidão está chegando à praça. Jesus ergue o olhar e sorri para aquele solitário espectador empoleirado no meio dos ramos. Zaqueu, desce daí depressa. Eu hoje quero ficar na tua casa, ordena Jesus. Ezaquiel, depois de um momento de susto, com o rosto avermelhado pela emoção, deixa-se escorregar como um saco até o chão. Ele está agitado e faz esforço para pôr de novo as suas vestes. Fecha seus registros e seu cofre, com os movimentos que, quanto mais ele quer fazer com rapidez, mais vagarosos saem. Mas Jesus é paciente e fica acariciando as crianças enquanto espera. Afinal, Zaqueu já está pronto e se aproxima do mestre e o leva até uma bonita casa que tem um amplo jardim ao seu redor e que fica no centro do povoado. É um belo lugar e até uma cidade pouco inferior a Jerusalém, se não por seus edifícios, por sua extensão. Jesus entra e, enquanto espera que a refeição seja ali preparada, ocupa-se com os doentes e com os sãos, com uma paciência como só ele tem. Zaqueu vai e vem, está muito ocupado, não cabe em si de alegria. Gostaria de conversar com Jesus, mas Jesus está sempre rodeado por muitas pessoas do povo. Finalmente, então, Jesus se despede de todos, dizendo: Ao pôr do sol voltai. Agora ide para as vossas casas. A paz esteja convosco. O jardim fica despovoado e a refeição é servida em uma sala bonita e fresca do lado do jardim. Zaqueu fez tudo com fartura. Não estou vendo outros familiares. E por isso pensei que Zaqueu fosse solteiro e vivesse sozinho com muitos servos. No fim da refeição, quando os discípulos se espalharam à sombra das moitas para descansarem, Zaqueu fica com Jesus na sala fresca. Na verdade, ele fica com Jesus só um pouco, porque Zaqueu se retira dali como para deixar que Jesus tome algum descanso. Mas depois ele volta e olha por uma fresta do todo e vê que Jesus não está dormindo, mas pensando. Então ele se aproxima, está com um cofre pesado nos braços e diz: Mestre, já me falaram de ti há tempo. Um dia tu disseste sobre o monte tantas verdades que os nossos doutores não sabem mais dizer. Elas ficaram em meu coração e desde então eu fico pensando em ti. Depois me foi dito que tu és bom e que não rejeitas os pecadores. Eu sou um pecador, mestre. Mas me foi dito que tu curas os doentes e eu sou doente no coração, porque tento fraudar. Tenho praticado usura, tenho sido viciado, ladrão duro para com os pobres. Mas agora eu estou curado porque tu me falaste. Tu te aproximaste de mim e o demônio da sensualidade e da riqueza fugiu. E eu desde hoje sou teu, se tu não me rejeitas. Para mostrar-te que eu nasço de novo em ti, eis que eu me despojo das riquezas mal adquiridas e te dou a metade dos meus bens para os pobres. E a outra eu usarei dela para restituir 4 vezes mais o que eu obtive por fraude. Eu sei que defraudei, e depois de ter entregue a cada um que é seu, eu te seguirei, mestre, se tu me permites. Eu assim quero, vem. Eu vim para salvar e chamar para a luz. Hoje a luz e a salvação chegaram à tua casa e ao teu coração. Aqueles que lá estão do outro lado da cancela estão murmurando porque eu te redimi. Vim de sentar-me à mesa do teu banquete, mas eles esquecem que és filho de Abraão como eles, e de que eu vim para salvar a quem estava perdido e para dar vida aos mortos do espírito. Vem, Zaqueu, tu compreendeste a minha palavra, melhor do que muitos que me acompanham, somente para poderem me acusar. Por isso, de agora em diante estarás comigo. A visão termina aqui. 18 de julho de 1944, Jesus diz a Valtorta: há fermento e fermento. Há o fermento do bem e o fermento do mal.
veneno que fermenta com mais facilidade do que o fermento do bem, porque encontra a matéria mais adequada para a sua fermentação no coração do homem, seduzidos todos os três por uma vontade egoísta, e por isso contrária à vontade universal que é a de Deus. A vontade de Deus é universal, porque não se limita nunca a um pensamento pessoal, mas tem presente o bem de todo o universo. Em Deus nada pode aumentar a perfeição por causa disso, porque Ele sempre possui todas as coisas de uma maneira perfeita. Por isso, não pode haver nele nenhum pensamento de sua própria vantagem, por motivo de nenhuma ação sua. Quando se diz isto, se faz para a maior glória de Deus, dentro dos interesses de Deus. Não é já porque a glória de Deus possa em si mesma receber aumento, mas desejando que todas as coisas da natureza criada ofereçam um gesto de bem, e cada pessoa faça o bem, e por isso mereça possuir o bem. E se orna como um sinal de glória divina, dando assim glória à própria glória, e gloriosamente criou todas as coisas. E, em suma, um testemunho que pessoas e coisas dão a Deus, testemunhando com suas obras sobre a origem perfeita da qual elas vêm, do bem. Por isso, Deus, quando vos manda, ou vos aconselha, ou vos inspira uma ação, não faz por interesse dele apenas, de ganhar sua alma, mas por pensar nos outros, em você, com um pensamento de amor, pensando sobre o vosso bem-estar desde hoje. Eis aí, pois, porque é a vontade de Deus que nunca é egoísta, mas pelo contrário é uma vontade inclinada para o bem dos outros, para o bem universal. A única e verdadeira força do mundo todo, que pode ter consigo o pensamento do bem universal. O fermento do bem, esse germe espiritual que vem de Deus, cresce, aliás, com muitas circunstâncias adversas e dificuldades, com muito esforço, tendo contra si as reações naturais dos outros, da carne, do coração e do pensamento do homem, penetrados por um egoísmo que é justamente o contrário, o oposto ao bem, e por sua origem não pode ser outra coisa senão o amor. Falta na maior parte dos homens o amor, a vontade do bem uns para com os outros, e por isso o bem se esteriliza neles e morre, ou vive em tão grande dificuldade egoísta que não fermenta, não cresce e fica paralisado. Amor parado. Não há aí culpa grave, mas também não há nenhum esforço para fazer o melhor bem possível. E assim é que o espírito permanece inerte, não morto, mas infrutífero e triste. Toma cuidado, porque deixar de fazer o mal não basta somente para evitar o inferno. Para se gozar logo do belo paraíso é preciso fazer o bem a todos, sem ficar duvidando, tanto quanto cada um pode fazer, lutando contra nós mesmos e contra os outros, porque eu disse que vim para trazer a guerra, da guerra contra o ódio e contra a falta de amor. E não a paz entre pais e os filhos, entre os irmãos e as irmãs, dando essa guerra, quando essa guerra se originasse do fato de defender a vontade de Deus e a sua lei contra os abusos das vontades humanas, inclinadas para rumos totalmente contrários àqueles que Deus deseja. Em Zaqueu, o pequeno punhado de fermento do bem chegou a fermentar e a tornar-se uma grande massa. Em seu coração não havia caído mais do que uma migalhazinha para começo. Haviam-lhe confiado o meu sermão da montanha, contando, talvez mal, certamente todo mutilado em muitos pontos, como acontece com os discursos refeitos e dos quais depois se fala. Zaqueu, um publicano e um pecador. Ele era como alguém que, tendo uma névoa de catarata diante de seus olhos, visse mal as coisas. Mas ele sabe que os olhos, quando ficam livres daquela névoa, voltam a enxergar bem. E um que estava doente com ela deseja que lhe seja tirada a névoa. Assim também Zaqueu. Ele não estava convencido, não se sentia feliz. Não convencido quanto às práticas farisaicas que já haviam tomado o lugar da verdadeira lei, e não feliz por seu modo de vida. Ele procurava, como por instinto, em sua alma a luz, a verdadeira luz, e a vislumbrou naquele fragmento do discurso, e a guardou em seu coração como um tesouro.
e visto que amava, anota Maria o seguinte: visto que amava o brilho da luz, foi se tornando sempre mais vivo, mais abrangente e impetuoso, e o levou a ver distintamente o bem e o mal, e a escolher de modo justo, livrando-se de todos os tentáculos de antes, das coisas contra o coração e do coração contra as coisas, pois eles o tinham enredado na rede de uma maligna escravidão. Visto que o amava, eis o segredo do bom êxito, para mais ou menos. Tem-se bom êxito quando se ama. Ele viu que eu o amava. Não se tem bom êxito quando se ama com dificuldade. E não se tem nenhum bom êxito quando não se ama. Assim é em todas as coisas. Com maior razão nas coisas de Deus, porque sendo Deus invisível para os sentidos corporais, é necessário que se tenha um amor. Eu ouso dizer um amor perfeito, tanto quanto uma criatura possa atingir de perfeição para sair-se bem em uma empresa, na santidade neste caso. Zaqueu desgostoso com o mundo e com a carne, assim como também desgostoso com as práticas dos fariseus, tão cheias de cavilações, intransigentes com os outros e condescendentes demais consigo próprios, sentiu amor por aquele pequeno tesouro de uma palavra minha, e chegou até ele por puro acaso, humanamente falando, e a amou como a coisa mais bela que em sua vida de 40 anos já tivesse possuído. E desde aquele momento polarizou seu coração, e seu pensamento neste ponto encheu seu coração. Não somente no mal, onde está o seu tesouro, está o coração do homem, mas também no bem. Os santos não terão tido, talvez, em suas vidas, o seu coração lá onde estava o seu tesouro? Em Deus? No bem? No amor? Sim, e por isso, Deus é o amor. Ou o amor que você tem, ou o amor que lhe falta. E por isso, olhando somente para Deus, souberam passar sobre a terra sem corromper suas almas na lama da terra. Naquela manhã, se eu não tivesse aparecido, teria do mesmo modo feito um prosélito, porque o discurso do leproso tinha completado a metamorfose de Zaqueu. No banco da fiscalização já não estava mais o publicano fraudador e viciado, mas o homem arrependido do seu passado e decidido a mudar de vida. Se eu não tivesse aparecido em Jericó, ele teria fechado o seu posto, apanhado o seu dinheiro e teria vindo procurar-me, porque não podia mais ficar sem o pão do amor, sem o beijo do perdão. Isto os censores costumeiros que me estavam observando não viam nem tampouco o compreendiam, e por isso se admiravam de que eu comesse com um pecador. Oxalá não julgasseis nunca, deixando para Deus a tarefa de julgar. Sois pobres cegos, incapazes de julgar até a vós mesmos. Eu nunca andei com os pecadores para provar os seus pecados. Eu fazia o possível para afastá-los do pecado e da falta do amor. Muitas vezes eles não tinham mais do que sua aparência de pecado, e sua alma arrependida já se havia cuidado em uma nova alma, vivente para fazer expiação. E então estava eu com um pecador? Não, mas com um redimido, que tinha somente a necessidade de um guia para controlar-se naquela fraqueza de quem ressurgiu da morte. Quantas coisas vos pode ensinar o episódio de Zaqueu? O poder da reta intenção que suscita o desejo reto, a vontade boa, que leva a procurar um conhecimento sempre maior do bem e a procurar a Deus o amor continuamente, até tê-lo encontrado. Um reto arrependimento que dá coragem para a renúncia de viver sem Deus. Zaqueu tinha reta intenção de ouvir palavras da verdadeira doutrina. Tendo ouvido alguma delas, o seu reto desejo o leva a um maior desejo e, por isso, a uma contínua busca de Deus, oculto na verdadeira doutrina. O separa dos mesquinhos deuses do dinheiro e da sensualidade e o faz um herói da renúncia. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e vem acompanhar-me, disse eu ao jovem rico, e ele não soube fazer, mas Zaqueu, ainda que mais endurecido na avareza e na sensualidade, soube fazê-lo, porque pelas poucas palavras que lhe foram dirigidas, ele tinha visto a Deus, como aquele mendigo cego e o leproso curado por mim. Pode, por acaso, o espírito que viu a Deus encontrar mais alguma atração nas pequenas coisas desta terra? Será que o pote, minha pequena esposa Valtorta?
E assim termina o ditado de Jesus e a visão. Amém, Fiat.